Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano. E hoje então para a gravação de mais um estudo bíblico. E hoje a pergunta é o seguinte: ressurreição ou reencarnação? Qual é a verdade? Eu convido a você a estudar um pouco a palavra de Deus para que venhamos a compreender essa questão. Se a realidade é a reencarnação ou é a ressurreição. Amém? Então vamos primeiramente verificar aqui que a palavra de Deus, eu não vou ler o texto todo, você pode ler todo o capítulo de Hebreus, no capítulo 9, tá? Que ali vai estar falando de uma linguagem da primeira aliança, né? E de repente se você não tem esse entendimento da lei dos profetas, pode ser difícil um pouco de você interpretar, mas você vai ver no versículo 27 que vai dizer ali que está determinado por Deus que o homem ele viva uma só vez e após sua morte então vem o juízo, né? Então já você vê aí que não tem essa questão de você reencarnar, né? Não diz isso, mas diz o quê? Que você vai viver uma vez e depois da sua morte então vem o juízo, né? Vem o seu julgamento. Amém? Eu creio que os espíritas, né, com o respeito que nós temos por eles, claro, né, eu creio que eles creem no Senhor Jesus. Não sei qual é a medida de que cada um crê, mas eu creio que eles creem no Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos ver o que nós temos referente ao Senhor Jesus Cristo, referente à ressurreição, à reencarnação, né? Qual é a base que o Senhor, já que os espíritas também creem, né, no Senhor Jesus, qual é a base bíblica e a base da escritura que nós temos para a reencarnação ou ressurreição, né? Vamos estudar isso. Então, pulando dessa parte que eu falei de Hebreus, tá? Depois você pega aí sua Bíblia, né, e você lê todo o capítulo 9 para você ver o contexto ali, e você vê no versículo 27 o que eu acabei de citar. Aí, tem uma passagem na escritura que dá a entender um sentido de reencarnação. E qual é essa passagem? Essa passagem ela se encontra no último livro do Antigo Testamento, né? Vamos dizer assim, no último livro dos profetas, que é o quê? Malaquias. E no livro de Malaquias vai dizer o seguinte, né? No último capítulo, no capítulo 4 do livro de Malaquias, do profeta, ele diz o seguinte: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Né? Então você vê no verso 5 dizendo que Deus ele enviaria o profeta Elias novamente. Mas você vê que nesse contexto de Malaquias, Elias não estava mais na terra, né? O contexto de Elias você vai ver no livro dos Reis, aqui na Bíblia, né? A história de Elias. Então aqui dá um entendimento, primeiramente, né, analisando, dá um entendimento que o quê? Já dá um entendimento de uma reencarnação, porque Elias ele vai ter que voltar, né? Então, se uma pessoa ler a Bíblia, né, aquela questão, se você ler a Bíblia num versículo isolado, só sem o contexto, você vai interpretar com uma forma problemática, né? Então, você vê aqui a promessa que depois que Elias já tinha partido da terra, né, que Elias iria voltar, né? Ele diz assim: eu vos envio o profeta Elias. Então muitos pensam que Elias de repente ia reencarnar. Ou hoje, de repente um espírita, hoje um líder espírita pode ensinar esse verso aqui dizendo que Elias reencarnou, né? Mas qual o contexto dessa profecia? Vamos analisar. Essa profecia ela se cumpre no Novo Testamento.
Então nós pegamos então as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós vamos analisar o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Acompanhe comigo. Então, João Batista ele tinha enviado 2 discípulos para conversar com o Senhor Jesus, né? Pulando aqui no verso 4, né, que é o que mais importa aqui, Jesus vai dizer o seguinte, acompanhe comigo. Jesus respondendo, disse-lhe: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não escandalizar em mim. Aí Jesus ele vai entrar numa questão, o Senhor Jesus Cristo ele vai entrar numa questão, perguntando na questão referente a João Batista, né? E vai dizer assim, ele vai dizer assim, ó, sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Porque a Bíblia vai dizer que João Batista ele se vestia com peles de animais, né? E a alimentação dele era de gafanhotos e mel silvestre. Né? Então era um homem super simples. Né? Então Jesus pergunta, sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Aí Jesus diz, sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é maior no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Aqui essa palavra no sentido de que até João Batista estávamos então no contexto da primeira aliança, e para alguém ser salvo pela primeira aliança, deveria ser muito rigorosamente cumprindo a lei. Né? A primeira aliança era baseada na lei, né? E na lei de Deus. Para você ser salvo, você tinha que cumprir toda a lei. Né? Você tinha que cumprir toda a lei, guardar o sábado, cumprir as festas, entregar 10% as primícias da colheita do campo, sacrificar animais, enfim, uma série de coisas, né, que tem na primeira aliança. Então teria que ser cumprido tudo aquilo, por isso que a palavra vai dizer aqui, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pelas forças se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Aí Jesus está, o Jesus, o Filho de Deus. Então aqui ele está revelando que o Elias que havia de vir era João Batista. Né? Então quando você vê ali aquele modo de falar na palavra de Deus sobre Elias, é no sentido que João Batista ele veio na autoridade de Elias. Né? Num espírito de persuasão, de força, de poder de Elias, né? Mas não que ele é Elias, ele é João Batista, né? Mas ele veio num sentido de autoridade como Elias, né? Abrindo o caminho para o ministério de Cristo, né? O Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. Então Jesus ele revela, né? E se quereis dar crédito, é este Elias que havia de vir. Então a profecia de Malaquias 4 se cumpre aqui no contexto de Cristo, né? Elias que havia de vir era João Batista. Perfeito? Então não, aqui já prova que não houve reencarnação de Elias, né? Aqui está provado, beleza? Ok? Então também nós pulamos aqui no capítulo 17, e no capítulo 17 do Evangelho de Mateus é relatado sobre a questão da transfiguração de Cristo, né? Ele subiu no monte, né, a um alto monte, com os 3 discípulos mais achegados. E ele se transfigurou, né, na sua glória, como ele é. E para mostrar para os discípulos, para provar que ele era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus, e que ele é o Cordeiro de Deus, enfim, que ele é Deus. Né? E na descida do monte, né, Jesus disse assim para eles, né, Jesus
ordenou dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então Jesus disse: vocês não contem a ninguém o que eu mostrei para vocês, esse sinal dessa glória, desse poder que eu tenho, né? Somente depois que eu ressuscitar dos mortos. Bem? E aí os discípulos perguntaram a Jesus: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Olha a pergunta sobre Elias, que está lá em Malaquias, né? Capítulo 4. E Jesus diz assim: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Os discípulos entenderam que ele está falando de João Batista. Por quê? Porque quando ele diz assim ele veio e fizeram o que quiseram, porque João Batista veio, pregou o reino de Deus, pregou arrependimento dos pecados, e no fim ele foi preso e ele foi decapitado, né? Pelas autoridades lá. Por Herodes, né? Então, por isso que ele diz assim, né? Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Assim como João Batista padeceu, né, nas mãos dos ímpios, assim Cristo também padeceu nas mãos dos ímpios, né? Então entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Né? Mais um texto aqui provando a questão de que João Batista é a profecia referindo-se a Elias que viria, né? O Elias ali é João Batista. E não é reencarnação, é João Batista. Elias foi Elias, João Batista é João Batista. Amém? Sobre, meus irmãos, a questão do que acontece nos centros espíritas, né? Nas religiões aí, onde pessoas, né, elas incorporam com o espírito da pessoa ali, e a pessoa, então aquele médium, né, ele então fala com aquela pessoa que está sendo atendido, aquele atendimento, né, aquela consulta, vamos dizer assim. O que acontece, meus irmãos? Vocês vão ver o apóstolo Paulo, né? Primeiramente vamos analisar o seguinte. Veja que em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você vai ver a prova que Satanás, ele é o dominador dessa terra. Tanto é que ele oferece na tentação a Cristo, ele disse assim, ó, ele levanta Cristo a um alto monte e diz: está vendo toda a glória desses reinos? Se tu se ajoelhar a mim, eu posso te dar essa glória. Porque a mim foi dado. Por que a mim foi dado? Por que esse mundo ele está dominado por Satanás? Por quê? Porque o mundo ele foi criado por Deus e foi dado o governo desse mundo a Adão e Eva. Mas quando eles ouviram a voz de Satanás, né, claro que Satanás não se apresentou como Satanás, se apresentou usando um animal para falar, né, a serpente. Mas quando eles caíram naquela sedução, naquela mentira, automaticamente eles entregaram a autoridade que eles tinham da terra para Satanás. Então por isso que Satanás vai dizer que tudo a mim foi entregue, né? E ele é o dominador da terra, como está em Lucas 4, Mateus 4, e você também é o apóstolo João dizendo ali em 1 João capítulo 5, verso 19, né, que o mundo jaz do maligno. Né? Então, meus irmãos, quando você vê essa questão no espiritismo de um médium, né, que recebe ali um espírito e ele fala e ele revela as coisas da vida daquela pessoa que está sendo atendido pelo médium, né? O que acontece, irmãos? Não é que aquilo ali é a pessoa que morreu. A pessoa que morreu que está falando com aquela pessoa ali. Não é isso. É que todos nós estamos arrodeados tanto por anjos quanto demônios. Ok? E tanto os anjos quanto os demônios, eles sabem de tudo que a gente faz. Né? Eles só não têm... O único que sonda a mente e o coração é Deus. O Espírito Santo é quem sonda a mente e o coração. Agora, o diabo e os anjos, né? E os demônios, os anjos, eles veem tudo de todos. Né? A cada pessoa... Eu vi uma série de
de estudos com um pastor que ele é ex-satanista, ele tem muito conhecimento do satanismo, e ele disse que quando uma pessoa nasce aqui no mundo, o reino das trevas ele já destina um espírito, né, um demônio, um anjo caído, para ficar na volta daquela pessoa, né, para tentar, claro, influenciar a vida da pessoa, né. Então, meus irmãos, quando uma pessoa vai se consultar com um médium no espiritismo, por que aquele médium não conhece aquela pessoa, mas revela para ela a vida dela? Por quê? Porque aquele demônio que a pessoa trouxe consigo ali, aquele demônio ele entra, né? Porque o nosso corpo é um templo, você sabe, né? O corpo do ser humano ele pode ser o templo de Deus ou pode ser um templo de demônios, né? Você vê isso claramente na Bíblia, Jesus, os apóstolos ensinando, né? Você vê claramente lá as pessoas endemoniadas sendo libertas, né? Não vou estar citando aqui, tem muitos exemplos disso na Bíblia. Então, aquela pessoa ali que vem se consultar com o médium, o demônio que está na vida dela, né? Mesmo que não esteja possuindo ela, mas está na volta dela, ele sabe de tudo na vida dela. Então ele vem, então ele entra no médium ou na médium, e então ele faz o médium revelar, entendeu? É isso que acontece. Porque você vai ver na Bíblia dizendo assim que Satanás, ele tem poder para se transfigurar num anjo de luz. Isso está numa das cartas de Paulo, né? Então Satanás ele tem poder para se transfigurar num anjo de luz. Então se ele tem poder para se transfigurar num anjo de luz, ele tem poder para entrar dentro do médium, né? E aí, então, ele mente para a pessoa que está sendo consultada que aquela pessoa está ouvindo mensagens de um parente que morreu, né? Só que na Bíblia nós vemos que não existe essa questão de Deus ele permitir que uma pessoa que morreu tenha contato com uma pessoa que está no mundo. Pelo contrário, nós vemos lá no Jesus ensinando a parábola do rico e do Lázaro, que o morto ele pede para que volte, né, como o espírito, né, que ele volte à terra para poder avisar os irmãos dele para não ir para aquele lugar de tormento. E aí na parábola Abraão diz para ele assim, eles têm Moisés e os profetas, se eles não ouvem, muito menos ouvirão o espírito, né, que veio dos mortos, né. Então Deus não permite que um espírito, que uma alma, né? Deus não permite que uma alma que já partiu desse mundo venha ter contato com alguém que está aqui nesse mundo. Não é da permissão de Deus. Deus não permite isso. Nós vemos em toda a Escritura, Salmos, nós vemos, enfim, no Novo Testamento, que quando uma pessoa ela morre, ela vai para o mundo dos mortos. E lá ela não tem contato nenhum com as pessoas que estão no mundo, né? O mundo dos mortos, no hebraico é Sheol e no grego é Hades. Nas nossas Bíblias vai estar tudo traduzido por inferno, né? Mas o correto é Sheol e Hades, que é mundo dos mortos, né? E lá no mundo dos mortos elas estão aguardando a ressurreição, né? Então quando você vê então essa questão de uma pessoa tendo contato ali, falando com o espírito, não é que aquela pessoa está falando pelo médium, é um demônio que está mentindo, transfigurado em anjo de luz, está mentindo para ela, pela boca do médium, que a pessoa está bem, que não sei o que, mas as pessoas não têm contato. Isso é mentira, entendeu? E essa doutrina da reencarnação, também nós vemos que não tem base bíblica nenhuma, pelo contrário, né? Nós vemos que é uma doutrina que não vem dos céus, mas que vem que é uma doutrina que vem das trevas, né? Para quê? Para confundir o caminho da verdade, né? Porque o caminho é o quê? É Cristo. Não tem outro caminho, é Cristo, né? E a palavra de Deus, né? Então, Satanás, como ele é o dominador da terra, ele vai usar de todas as religiões que ele mesmo usou pessoas para criar, de todas as religiões, né? Até dentro do cristianismo ele criou várias seitas para confundir o máximo possível as pessoas, para não conhecer o pleno conhecimento da verdade, né? Então
ele vai usar a reencarnação, vai usar uma série de religiões lá para confundir as pessoas sobre a verdade, que é a promessa da ressurreição, né? E aí, para finalizar o vídeo, meus queridos, nós vamos aqui ler o Evangelho de João. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, né, nós vemos aqui no verso... A partir do... Assim, ó, aqui no capítulo 6 tem um diálogo entre aquela multidão que estava buscando Jesus, né, e o próprio Senhor Jesus. Né? Aí eles vão dizer que os pais deles comeram maná do céu, né, os antepassados comeram no deserto o pão que caiu do céu, o maná. Né? Aí Jesus vai dizer o seguinte, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e tudo que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que ele me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, presta atenção, no verso 39 e 40. A vontade do meu Pai é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ressuscite. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, Cristo, e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Entendeu? Então você faz uma ligação com essa questão da ressurreição, você faz uma ligação com Hebreus 9, quando fala que o homem foi determinado a viver uma só vez e depois disso vem o juízo. Né? Você faz ligação com a parábola ali, não sei se dá para dizer que é uma parábola, né? Mas vamos dizer que seja uma parábola, do rico e do Lázaro, quando depois da morte daquelas duas pessoas, eles vão para o Hades, né? Para o mundo dos mortos, e no mundo dos mortos há uma separação, um abismo, e de um lado fica os injustos, do outro lado os justos, né? E eles estão aguardando a ressurreição, né? Então, resumindo, aquele que crê em Cristo e se converte ao Evangelho e teme a Deus e obedece a Deus até o fim, perseverando, né? Sem hipocrisia, mas de fato e de verdade, né? Mostrando os frutos e tendo uma comunhão plena com Deus, né? Enfim, esse no último dia, quando Cristo ele voltar, né? Porque Cristo ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E a promessa é que Cristo ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai ser o rei da terra. Né? Ele vai voltar para ser o rei da terra. Só que só vai ter o direito à ressurreição, para viver com ele eternamente, aquele que abandonar o pecado, se arrepender e crer que ele é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Porque ele desceu do céu, sendo Deus, ele desceu do céu, veio em carne como um homem, se fez como um cordeiro, derramou o seu sangue em troca, dizendo: aquele que crê em mim terá vida eterna. Porque o sangue de Cristo ele faz expiação pelos nossos pecados. Por isso que ele diz que o sangue dele faria derramamento de sangue, o sangue dele faria expiação por muitos, né? Lá em Mateus 26, se eu não me engano. Porque o sangue dele que tem o poder para pagar a culpa dos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A condenação do pecado é a morte. Mas quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. O sangue de Cristo te lava. Quando você se entrega a Cristo de verdade, abandona o mundo, abandona o pecado, abandona as religiões. Você crê, não, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio, eu aceito a tua salvação, eu creio na ressurreição, eu creio na vida eterna. E eu vou te buscar. Então você se converte, você se arrepende dos pecados. Entendeu? Então a promessa é o quê? Aqui em João 6, o Senhor Jesus fala que a vontade do Pai é essa, que aqueles que creem em mim, no último dia, na minha vida, eu os ressuscite. Amém? Então não existe a reencarnação. Reencarnação é uma doutrina de demônio. Né? Como fala na Bíblia sobre doutrinas de demônios, né? A reencarnação é uma doutrina de demônio. A nossa vida só vivemos uma vez. É essa vida que nós estamos vivendo agora. Depois dessa vida não tem reencarnação. Terá a ressurreição. Né? E nós vemos na Bíblia que
tem duas ressurreições. A primeira ressurreição é daqueles que creram em Cristo e foram dignos né? E aqueles também na época da lei que viveram de forma perfeita também e foram santos. Esses também, junto com a igreja, vai ter direito de ressuscitar, né? Na primeira ressurreição. E você vê que depois dos 1000 anos, quando Cristo voltar e passarem os 1000 anos do reinado de Cristo, então vai ter uma segunda ressurreição, que aí todos aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição vão ressuscitar e vai então ser o julgamento diante do trono de Deus. Vai abrir os livros das boas obras, os livros das más obras e o livro da vida, como está lá em Apocalipse 20. Então vai ser julgado, né, aqueles que não foram dignos de reinar com Cristo, né, fazendo parte do corpo de Cristo, aqueles que não foram dignos porque não aceitaram, né, ou porque não viveram na época da lei, não viveram, não viveram na santidade da lei de Deus, ou porque não conheceram nem a lei nem a Cristo, foram outras nações e não conheceram. Então todas as pessoas vão ser julgadas pelas suas obras, né, para ver se quem vai poder entrar na eternidade ou não. Amém? Então é isso aí. Eu acabei falando um pouco de tudo aqui. Espero que eu tenha ajudado a vocês aí, para quem não, você que não é convertido e tem essa dúvida sobre reencarnação, ressurreição, o que acontece depois da morte, né? Se você conhece alguém que não tem esse entendimento ou crê em reencarnação, mas crê na palavra de Deus e só não tem entendimento, eu peço que você compartilhe esse vídeo, esse estudo para essas pessoas, né? Para que venhamos cada vez mais a alcançar o pleno conhecimento da verdade, porque você vê lá o apóstolo Paulo dizendo na sua carta a Timóteo, né, que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade para se salvarem, porque só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é de Jesus Cristo. Amém? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, me ajude aí no compartilhamento para alcançar essa mensagem, alcançar mais pessoas, né? E que Deus abençoe vocês grandiosamente, com muita paz, saúde e sabedoria a vocês e a família de vocês. E até o próximo vídeo.